Olá, tudo bem? Estamos diante de mais uma aula e na nossa aula de hoje iremos iniciar o nosso último tópico do capítulo 6 do Sermão do Monte. Então, chegamos aqui finalmente no nosso último tópico, falando sobre um assunto muito importante na vida cristã, muito importante. Então, vamos orar para começar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por tudo. Nós só temos a te louvar e te glorificar, Pai. E que tu venhas, Pai, ser glorificado em todos os cantos, Pai. Através de nós e através de todos os teus filhos, teu nome venha a ser exaltado pelas pessoas, Pai. E que venham ser teus instrumentos, Pai, para a propagação do teu reino, Pai. E que o teu nome cresça e cresça cada vez mais. Cuide de nós, nos guarde, nos proteja, Pai, e nos ensine a confiar em Ti. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Pois bem, e para nossa aula de hoje, nós não iremos começar lendo o versículo. Não agora. Pois a nossa aula de hoje, já esclarecendo desde agora, é mais uma aula introdutória. Nós iremos apenas introduzir o assunto. Mas somente a partir da próxima aula é que iremos realmente nos aprofundar. Hoje é apenas uma simples introdução. Ok, vamos lá. Então, nós vimos sobre tesouros na terra e no céu. Vimos sobre o que seria acumular tesouros na terra e vimos o que seria acumular tesouros no céu. E nós vimos sobre o perigo de acumular tesouros na terra. E vemos aqui uma perspectiva diferente que Jesus está trazendo, uma sequência. Jesus ele não termina o assunto lá, ele prossegue, o assunto não acaba. Isso é uma continuação, nada mais é do que uma continuação do assunto anterior. Tanto que ele escreve aqui, depois de escrever tudo aquilo e terminar dizendo, ou você não pode servir a Deus e as riquezas, logo após dizer isso, no versículo seguinte, ele já diz, portanto eu digo. Portanto. Claramente, entenda, é uma continuação. Então, ele está seguindo o assunto. E ele está dizendo o seguinte, portanto, justamente porque vocês podem passar por essa situação de juntar tesouros na terra, juntar tesouros no céu, isso pode ocasionar a vocês um probleminha. Ansiedade e preocupação. Eu digo porque ambos são muito juntos. Uma pessoa que tem ansiedade, ela também vai passar por preocupações. Uma pessoa que passa por preocupações pode sofrer de ansiedade. Vamos adentrar melhor nesse assunto futuramente. Então, é uma questão muito interessante que Jesus aborda aqui. Geralmente a gente pensa que, e tem pessoas que pensam que esse primeiro versículo, ele se trata de pessoas ricas, ou seja, tesouros na terra e no céu envolve para pessoas ricas que têm muita coisa, estão acumulando tesouros na terra. E essa segunda parte são para pessoas mais pobres, pessoas que não têm todas as coisas, não têm muita coisa e ficam se preocupando com essas coisas. Bom, a gente não quer entrar aqui no debate se realmente essa de cima, a suposição, os versículos primeiros são para ricos e os segundos são para pobres, porque a questão de ser pobre ou rico não está em jogo aqui. Jesus não está tratando aqui a diferença de para quem é pobre e para quem é rico. Um pobre e um rico podem passar por ambas as situações. Podemos ver um rico passando por ansiedade e preocupações com essas coisas. Assim como o pobre com o coração dividindo, servindo a dois senhores. Então não estamos querendo abordar essa questão aqui, nem debater isso. Então,
vamos entender melhor. O que Jesus está falando aqui? A gente pode também substituir a palavra que ele cita aqui, que é a seguinte: portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Ou melhor, uma frase que é justamente o tema da nossa aula: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. O que é a ansiedade? A gente está falando de nada mais, nada menos do que é o mal do século, não é? O grande mal do século, a ansiedade. A ansiedade, sem entrar em definições muito complexas, é uma preocupação excessiva, e especificamente com o futuro, né? Talvez possa haver definições além dessa para a ansiedade, mas aqui em específico pensamos em preocupações excessivas, inquietações. Ou podemos até pensar de forma bíblica, uma mente dividida. É quando a nossa mente está dividida, separada. É quando a gente se preocupa demais. Então, a ansiedade, entenda uma coisa, a ansiedade ela é natural do ser humano. O ser humano ele passa por ansiedade de forma muito natural. Então, como eu disse aqui, o problema não é em si a ansiedade, mas é quando ela excede além daquilo que ela deveria ser. É quando a ansiedade é tanta a ponto de te trazer inquietações, tirar sua paz, te perturbar a ponto de que você não consegue nem dormir direito. A ansiedade envolve muito mesmo o quesito do futuro. Por que a gente fala do futuro? Por mais que a gente possa sentir ansiedade por algo que não necessariamente envolve o futuro, ainda assim se trata do futuro, porque a ansiedade envolve muito o quesito controle. Ou seja, é eu querer controlar aquilo que não está sob o meu controle. Isso é uma das fortíssimas características da ansiedade. Querer controlar o que eu não controlo. E isso é um problema muito grande. Você vai tentar controlar o que não controla? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Então como você está tentando se preocupar, ou melhor, tentando controlar o que vai acontecer amanhã? Então a ansiedade, ao mesmo tempo, ela é uma tentativa de querer controlar as coisas. É exatamente isso. Quantas vezes a gente age impulsivamente através da ansiedade numa tentativa de controlar? A gente está ali passando por uma situação e aquela ansiedade nos deixa tão ansioso, que a gente vai lá e age tentando controlar a situação. A ansiedade, ela tem essa característica de nos querer fazer tomar controle da situação. Então vamos lá. Estamos aqui falando um pouquinho sobre ansiedade para contextualizar a entrada desse versículo. Então, antes mesmo de falar o que é ansiedade mais aprofundado, vamos entender o que não é a ansiedade conforme Jesus está falando aqui. Na verdade, Jesus aqui, ele não está proibindo certas coisas. Porque talvez a gente possa já pensar de inúmeras formas, algo muito característico é: então eu não devo me precaver? Então eu não devo ir atrás do meu alimento? Então eu não devo me preocupar com nada. Não é isso que ele quer dizer. Primeiro ponto. Jesus em nenhum momento está proibindo o cuidado legítimo. Quem disse que você não deve se cuidar? Buscar seu alimento? Trabalhar? Pelo contrário. Você deve ir atrás do seu alimento. Você deve trabalhar, ter seu dinheiro. Quem disse
que você não deve ter responsabilidade, administrar seu dinheiro. Porque tem gente que gasta o dinheiro de forma completamente irresponsável e pensa, não, Deus vai prover, né? Por quê? Porque Deus não me mandou ficar preocupado com essas coisas. Aí, por conta disso, administra a vida da forma mais irresponsável possível. Quem disse que você pode ser irresponsável com a sua vida, com o seu dinheiro? Quem disse que você não deve se planejar? Muita gente pensa, não, eu não vou estocar nada, eu não vou me precaver para o futuro, não vou me planejar, por quê? Porque Deus diz, cada dia tem o seu mal, para não se preocupar com o futuro, esquece amanhã, amanhã eu não quero saber. Cada dia tem o seu próprio mal. Então, para que se planejar? Deus está proibindo o planejamento, não tá? E é aqui que a gente cai num erro muito grande. Ele não está proibindo o planejamento, pelo contrário. A gente pode ver lá em Provérbios, lá por volta do capítulo 6, a gente percebe Salomão elogiando as formigas. Dizendo, olha, observem essas formigas. Por quê? Porque elas estocam alimentos para sobreviver depois. Percebe? Então aqui a gente já tem um problema muito grande. Se você não se precaver para o seu futuro, então isso já está contra o que a palavra do Senhor ensina, porque isso já é um problema muito grande. Então o que Jesus está ensinando aqui? Jesus não diz que a gente não tem que se preocupar com amanhã, então para que eu devo me precaver? Não é? Então vamos procurar entender todas essas coisas com calma. Primeiro, qual que é a relação disso com a ansiedade? Qual que é a relação de cuidado legítimo, responsabilidade, planejamento, tudo isso com a ansiedade? Porque é justamente nesse ponto que a ansiedade ataca. Satanás, ele odeia a nós. Odeia. Porque como a gente viu, o objetivo de Satanás é destruir o homem. E muitas das vezes, o objetivo de Satanás não é nem que a gente acumule tesouro sobre a terra. Porque Satanás, por si só, ele não precisa que a gente acumule tesouro sobre a terra. Ele até tenta, mas não é o foco principal. Antes, ele tenta fazer com que a gente se preocupe com essas coisas, pense nessas coisas. Porque antes Satanás não só está pensando em que a gente acumule tesouro sobre a terra, mas ele está pensando que a gente pense nessas coisas, que a nossa mente foque nessas coisas. Porque uma vez que a nossa mente foca nessas coisas, a gente esquece de Deus. A gente passa a servir aquelas coisas. É isso que ele quer. Que a gente se preocupe com essas coisas. Ele quer que a gente fique ansioso com essas coisas. Ele quer que a gente seja ansioso. E muito ele tem conseguido. E não é à toa que nós estamos no século da ansiedade. Então, a ansiedade, ela gera essa preocupação excessiva justamente nesses aspectos. Ou a pessoa, ela interpreta por um lado, deixa de cuidar, deixa de ser responsável, não planeja, ou ela se preocupa demais e fica ansioso. E Jesus está falando aqui principalmente sobre quem anda ansioso, preocupado com essas coisas. A ansiedade, ela gera esse problema. Então vamos lá. Vamos adentrar agora nos versículos. Ele já começa dizendo, pois, portanto, eu digo. Ou seja, é uma continuação. Ele está continuando o assunto. Né? Ele não terminou nos tesouros. Tesouro não é um assunto, aqui embaixo é outro. Ele está continuando. Então, agora ele diz, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber,
nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Ela já está vindo aqui de um problema lá atrás. Acumular tesouro sobre a terra. Já está vindo de um problema. Na verdade, o problema o real de acumular tesouro sobre a terra, qual que a gente estudou? Acumular tesouro sobre a terra é servir a dois senhores. Ou seja, é impossível servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou as riquezas. E justamente quando a gente serve as riquezas, nós podemos sofrer do problema que é, na verdade, nem só sobre acumular as riquezas, mas a ansiedade, ela fala principalmente sobre quem busca as riquezas. Né? Quem, vamos dizer, também quem tenta acumular essas riquezas. Pessoas que se preocupam demais com essas coisas. Então, aqui vemos a ansiedade que já vem de um desequilíbrio. Lembra que a gente viu? Que o pecado ele desequilibra, distorce a visão, e uma pessoa com uma visão distorcida, ela já está desequilibrada. Ela já está tentando acumular tesouro sobre a terra, ela está tentando servir a dois senhores, sendo que é impossível servir a dois senhores. É impossível acumular tesouros na terra e no céu. Não tem como agradar a Deus ao mesmo tempo em que eu fico ganhando as coisas e buscando as coisas, servindo as coisas aqui na terra. Não tem, é impossível. Ou seja, mais uma vez, isso só gera cada vez mais uma visão distorcida da vida. A ansiedade nada mais é do que uma consequência da nossa visão distorcida aqui na Terra. Nossa visão não enxerga como deveria enxergar as coisas. E por conta disso, ficamos ansiosos. Por conta disso. Mas não para por aí. Ele ainda diz: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aqui ele utiliza alguns preceitos. Comida e roupa. Podemos pensar que comida e roupa seria o básico para a sobrevivência humana, não é? Seria o básico ali, comida, água e roupa. Seria o básico do básico. E ele fala aqui, ó, muito vocês pensam no que comer, no que beber, na sua sobrevivência. Comida e bebida aqui, ainda podemos pensar como termos muito amplos. Jesus está falando de algo muito amplo aqui. Não é algo que eu imagino que se restrinja somente a comida, tipo franguinho, uma carninha, ou bebida, tipo água. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando sobre coisas mais amplas aqui. O ensinamento é muito mais amplo. E ainda, ele amplia ainda mais isso. Jesus está dizendo o seguinte: a sua vida não é mais importante do que o que você come. O seu corpo não é mais importante do que o que você veste. Pois é. Ou seja, o seu problema não é falta de provisão. É a visão errada da vida. Entramos no problema central do ensino de Jesus. Aqui. Dessa passagem. O maior problema que temos não é falta de provisão. É visão errada da vida. É tipo eu te perguntar o seguinte. Ele está falando aqui como se estivesse quase te perguntando: você tem o que comer? Você tem o que beber? Ok? Você tem uma casa? Talvez você até responda, você não, né? Talvez você pense, eu não só tenho uma casa, como eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho móveis, eu tenho aparelhos eletrônicos, eu tenho um trabalho, eu tenho meus objetos, minhas coisas, eu tenho meus aplicativos, eu tenho muitas coisas. Aí eu penso, caraca, é muita coisa. Você parar pra pensar, nossa, é muita coisa.
tá ansioso com o quê? Tá preocupado com o quê? É culpa sua? Não disse isso. O que eu quero dizer, e o que eu tô querendo mostrar, é o que Jesus está querendo mostrar aqui, na verdade, não é nem eu, é o que Jesus está querendo mostrar, é que a ansiedade, ela praticamente vem de uma visão distorcida nossa. A ansiedade é justamente o momento quando não estamos enxergando as coisas com a visão correta, cristalina. Ela está embaçada, está enevoada. É como se a gente estivesse andando sem olhar direito, sem conseguir enxergar o chão para onde a gente está andando. E a gente acaba por se preocupar com isso. Então, para vocês verem que Jesus, ele está tão preocupado com isso, tão preocupado, ele se preocupa tanto com esse ponto da ansiedade que ele precisa argumentar 3 vezes, né? A própria pedagogia explica que o ato do ensino é um ato de repetição. Ele ensina repetidas vezes, um professor ensina repetidas vezes para que o aluno consiga captar aquela mensagem. Jesus repete esse ponto 3 vezes. Significa que ele realmente quer que a gente prenda, a gente capite essa mensagem. Então vamos lá. Ele primeiro faz essa pergunta. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Poderia estar acabado aqui o versículo. Tá aí o ensino. Mas ele não para. Porque ele está querendo realmente mostrar aqui o quanto ele considera importante esse assunto. Agora ele argumenta, ele faz o questionamento, ele mostra, faz o questionamento, e agora ele argumenta, explica, dá exemplo. Primeiro argumento, aves. Está escrito, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha essa passagem, que poderosíssima. Os pássaros, eles não se sustentam por si só. Eles não plantam, não colhem e nem armazenam comida. E mesmo assim, eles se alimentam, eles vivem. Por quê? Porque o Pai cuida delas. E na verdade é o que ele diz aqui, ainda assim, mesmo que elas não façam nada disso, o Pai Celestial as alimenta. Ou seja, ele cuida dos pássaros, ele cuida das aves, Deus as sustenta. Aí eu te pergunto, não valemos mais do que os pássaros? Se Deus cuida dos passarinhos, ele não vai cuidar de você? Se Deus alimenta os passarinhos, que nem plantam, nem colhem, nem armazenam, ele não vai alimentar você? Mas vamos lá. Isso. Antes, vou continuar. Segundo argumento. Vou pular agora um pouquinho. Vou pular um pouquinho. Versículo 29. Opa, perdão. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Olha que poderoso. Os lírios são plantas. Elas não trabalham, nem se mexem, não produzem. E ainda assim, Deus as veste com belas vestes, que conforme Jesus diz, nem Salomão, em seu grande esplendor, se vestia lindo como ela.
ele não cuidaria de nós? Ou seja, ele está dizendo aqui que ele cuida até da sua beleza, da minha beleza, da nossa beleza. Talvez você pense agora, ué, mas beleza? Beleza? Vamos pensar assim, beleza? Sim, beleza. Mas beleza não é algo secundário, algo terreno? É, pois é. Precisava? Não, mas para ver que ele cuida disso. Por quê? Porque ele cuida de você não só para o que você precisa, ele cuida de você em abundância. Você não precisava, na verdade, hoje eu vejo comigo que a maioria das coisas que eu tenho hoje eu não precisava, mas eu tenho. Deus proveu para mim. Precisava? Não, mas ele cuida de nós em abundância. A beleza, ele cuida de nós também. Coisas que nem sequer precisamos, coisas temporais, mas ele também cuida de nós. Ele nos oferece essas coisas temporais também. Ou seja, se ele cuida até daquilo que é temporário para nós, se ele provê para nós até mesmo as coisas temporárias, você acha que ele não vai cuidar do básico? Do básico, que é a sua vida, do que comer e do que beber? E isso só mostra cada vez mais do que realmente é a ansiedade e o poder dela. E isso só mostra uma coisa muito forte da ansiedade. A ansiedade é completamente inútil. Inútil. A ansiedade em nada te acrescenta e me acrescenta, em nada. Ela não resolve nada, ela não melhora nada, ela não prolonga nada, ela não traz nenhum benefício para nossas vidas. Ela não faz nada, pelo contrário, ela atrapalha, ela nos prejudica, ela nos cega, ela pode até mesmo acabar com o nosso futuro. E aqui está ela, nos infernizando. Jesus, ele fala sério isso. A gente tem uma ansiedade, na verdade, vamos pensar de outra forma, a gente tem uma ânsia de querer controlar as coisas de uma forma demasiadamente fora de controle. É fora de controle. Jesus, ele se utiliza do seguinte argumento, versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Quem? Ou, também em outras palavras, quem de vocês pode fazer cair um fio de cabelo? Você não consegue, a gente não consegue nem sequer controlar nossos fios de cabelo, né, os cabelos brancos. Você acha que vai controlar o futuro? Ou o que aconteceu com você? Porque a gente pode pegar aqui inúmeros exemplos. Podemos pegar um exemplo de uma situação que vai acontecer. Vamos supor que temos tantas dívidas e está chegando o período dessas dívidas. E uma pessoa ela fica ansiosa. Tudo bem, normal, são dívidas. Mas essa ansiedade começa a tomar controle dela, a ponto de que ela começa a buscar qualquer meio possível para conseguir dinheiro e pagar as dívidas. Tá se preocupando com isso? Não estou falando de que ela não deveria buscar. Estou falando do sentimento. Não tá em paz por quê? Não tá em paz por quê? O que está te perturbando? As dívidas não deveriam estar te perturbando. Deus não provê? Ele provê. Ele ajuda. Tá preocupada com o quê? Ou a gente pode pegar uma situação que acontece muito. E eu falo que já aconteceu até comigo.
Imagina, você tá com uma pessoa, aí você briga com essa pessoa. Aí tá ali, vocês dois estão brigados, sei lá, seja quem for. Aí você fica na cabeça, macetando aquela situação, revivendo, revivendo, revivendo. Por quê? Porque a situação saiu do seu controle. A falta de controle te leva a ter ansiedade. E o que muitas vezes pode acontecer, que já aconteceu comigo, eu falo mesmo, já aconteceu comigo. Pegar o celular e rapidamente mandar mensagem para a pessoa querendo consertar a situação. Por quê? Porque a gente quer ter controle da situação. Enquanto a situação não estiver no nosso controle, a gente fica ansioso. E muitas vezes muito ansioso. Isso são só alguns exemplos. Aí a pergunta, essa ansiedade vai resolver algum problema? Não. Só vai tirar a nossa paz. Não vai ajudar em nada. É inútil. É inútil. Completamente. Então, é uma pergunta até engraçada. Mas pra que ficar ansioso? Pra quê? Não tem pra quê. É inútil. Mas vamos lá. Vamos continuar. Ainda no versículo 30, após falar das ervas do campo, ele diz o seguinte, né? Vou ler o final para complementar. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Ele está se referindo a mim aqui. E também a vocês. Mas eu falo por mim. Ele se refere muito a mim. Hoje eu vejo que sou um homem de pequena fé. Pois ele está revelando um problema crucial aqui também. Ainda a ver com o nosso versículo. A ansiedade, ela praticamente é só um indício de problemas com fé. Ou até mesmo a ansiedade é um indício de que você e eu não temos fé. Jesus, ele não fala isso à toa. Jesus, ele nos conhecia. Ele sabe a nossa dificuldade, ele sabe o problema que temos com as tentações, com as dificuldades, com os problemas do mundo, com o mundanismo por si só. Ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe que somos fracos para esse mundo. Ele sabe o quanto somos fracos para o pecado. Ele sabe o quanto somos fracos para enxergar. E por isso ele fala homens de pequena fé. Basicamente, a ansiedade mostra muito também problema de fé. Porque eu garanto, e eu sei que praticamente todo mundo já deve ter vivido essa ansiedade. Imagina você estar numa situação em que você tem certeza, você confia muito. Eu garanto que nesse momento você não teve nenhuma ansiedade. Porque a realidade é que a mente humana, o corpo humano, ele trabalha dessa forma. Quando você confia totalmente em algo, aquilo não vai te trazer ansiedade, por mais que, não importa o que aconteça, não vai te trazer ansiedade. Porque você confia. Então, muitas das vezes, a falta de ansiedade é falta de fé. Por quê? Porque a gente não confia no controle do Pai. E por não confiar no controle do Pai, nós queremos tomar controle da situação. A gente quer controlar. É tipo deixar o volante para Deus dirigir. Só que Deus, quando ele vai dirigir no volante, ele não toma caminhos conforme a gente pensa. Às vezes a gente quer dobrar para a direita, mas Jesus diz não, o caminho é para a esquerda. Aí a gente, no medo, na falta de confiança, a gente pega o volante da mão de Deus e vira para a direita. Por quê? Porque não confia.
É a ansiedade. Mas Jesus conhecia essa nossa fraqueza. E ele justamente está tentando nos avisar sobre isso. Ele está justamente tentando nos ensinar sobre isso. Então, e não acaba por aqui. Ele ainda fala. Ele continua. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Aqui a gente já está vendo, basicamente, são coisas que a gente vai desenvolver muito bem. Ele fala, os gentios que correm atrás disso. A gente já estudou sobre paganismo, lembra? Sobre a diferença entre o crente e os gentios? Pois é. Os gentios, tanto quanto nós, pode passar por esse problema. A gente não enxerga. Só que a gente tem uma diferença, e é o que Jesus está apontando aqui. Os gentios, eles já estão cegos. Ou seja, eles vão correr atrás dessas coisas. Vocês não. Vocês são crentes. Eu abro os olhos de vocês. Vocês não têm mais a visão embaçada. Vocês têm olhos bons. Portanto, vocês enxergam tudo nitidamente. E porque vocês enxergam tudo nitidamente, vocês não correm atrás dessas coisas. Portanto, ele já está dizendo, não corram atrás dessas coisas, pois é os pagãos que fazem isso. Mas antes, ele continua. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mais um versículo lindo, maravilhoso. Deus sabe quem você é, Ele sabe o que você precisa, Ele te conhece, Ele vê você. Ele sabe tudo por você, sobre você, Ele sabe a sua necessidade. Ele é um pai amoroso que cuida da criança, cuida do filho, nós, crianças, suas eternas crianças, seus filhos. Ele cuida de nós. E quando nós queremos um brinquedo, ele também dá, não é? Às vezes um pai chega pro filho e fala, papai, compra um brinquedo, aquele brinquedo para mim? Precisava do brinquedo? Não. É só um brinquedo, ele não precisava daquele brinquedo para sobreviver. Mas ainda assim o pai compra. Por quê? Porque um pai ama seu filho. E ama muito. Ele não só cuida de nós, ele cuida em abundância. Eu penso por mim e eu penso na minha vida. Cara, Deus me dá muito mais do que eu merecia. E muito mais do que eu preciso. Muito mais mesmo. E cada vez que eu penso nisso, eu fico pensando, nossa, homem de pequena fé eu sou. Eu preciso aprender a confiar mais em Deus. Porque se Ele me dá até o que eu não preciso, será que em algum momento Ele vai deixar de cuidar de mim no que eu preciso? Nunca! Nunca! Jamais! Eu afirmo a vocês, é impossível Deus não cuidar de você, porque Ele cuida, porque Ele ama. Seu amor é muito grande, é inigualável. É impossível as suas necessidades não serem supridas. É impossível você não ter o que comer. É impossível você não ter o que beber. Impossível. Leiam Atos. Vejam as peregrinações de Paulo. Ou leia as próprias peregrinações dos discípulos. Estudem esse tópico e entenderão também o que eu estou falando. Os discípulos saíam sem nada. Eles não recebiam. E ainda assim, Deus os sustentou. É um assunto legal de estudar, eu recomendo muito. E ele continua. Porque a ansiedade,
O problema dela é que ela nos faz esquecer quem Deus é. Um Deus amoroso e bondoso, que nos sustenta. E ele continua dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele está dizendo aqui, Deus é prioridade. É um versículo muito utilizado, mas ao mesmo tempo eu penso comigo, muito pouco seguido. Em muitos casos, muito mal interpretado. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, é prioridade absoluta em Deus. Ele deveria ser a nossa prioridade. E não essas coisas, não essas preocupações. A minha preocupação não devia estar no problema que eu estou lá no trabalho, não devia estar naquela pessoa que me persegue, não devia estar naquele problema naquela rodovia, não devia estar naquilo, não devia estar nisso, não devia estar minhas dívidas, ela não devia estar, será que eu vou passar na prova? Minha preocupação não tinha que estar em nada disso. Eu não devia estar preocupado se eu estou voando e tem uma tempestade acontecendo. Ou se eu peguei um trem e naquela mesma rodovia, semana passada, um trem desencarrilhou. Eu não devia estar preocupado em ir passar por uma avenida onde acontece muito acidente. Eu não devia estar preocupado, não. Sabe por quê? Escutem. Deus é um Deus muito bom. Como eu disse, tudo está no controle dele. Não existe nada que não esteja sob o seu controle. Nada. Portanto, Deus tem promessas para nós. Deus escolheu você desde o ventre da mãe. Se você está aqui é porque Deus te deu o dom da vida. Porque nem a sua vida você é capaz de dar a si mesmo. Ou seja, se Ele te deu o dom da vida, significa que Ele tem planos para você. Ele não só te deu tua vida, como vai te dar mais. Lembrando, o resto eles serão acrescentados, não fala de luxo. Não fala de só objetos, tá? Ele quer dizer o seguinte: busque em primeiro lugar, o resto que vier é lucro. O resto que vier, ele quer dizer o seguinte: quando Deus está no lugar certo, quando Deus é posto em primeiro lugar, todo o resto se organiza. Como eu disse, se Deus está no teu primeiro lugar, então quer dizer que você não vai sofrer aquele acidente, as suas dívidas serão pagas, seus problemas serão resolvidos, aquelas pessoas que lhe perseguem, Deus vai tratar com elas, tudo vai se resolver, todo o resto lhe será acrescentado. Porque entenda uma coisa, tudo está no controle de Deus. Você não morre sem a permissão de Deus. Nada, nenhuma folha cai sem a permissão dele. Tá preocupado com o quê? Ah, é porque aquela rua é uma rua muito perigosa de se andar. E aí? O Deus que está lá em cima é mais poderoso que tudo. Se não for o seu momento, você não vai morrer naquele lugar. Tá preocupado com o quê? Tá ansioso com o quê? Seu avião não vai cair. Porque não é para cair. Entende? Deus está no controle. O problema é que a gente não confia. Para finalizar. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Viva o hoje. O amanhã, cada dia com a sua preocupação. Isso é diferente de provisão.
como eu disse, não é então que eu não devo ter provisão. Não, tem que sim ter planejamento, provisões. Mas eu não devo ficar me corroendo, sentindo ansiedade, me martirizando, deixar acabar minha paz por causa dessas coisas. Antes eu estou em paz, aqui tranquilo, me planejando, pagar minhas dívidas certinho, trabalhando para me sustentar, comprando alimento para o mês inteiro, ali despreocupado. Entende? Ele está dizendo, parem de ficar guardando sentimentos de ansiedade aqui, ó. Viver hoje também não é, vou viver hoje fazer o que eu quiser. Não é isso. Antes é o viver hoje responsável, viver em dependência de Deus. O viver hoje é viver na total dependência de Deus. E fazendo aquilo que Ele ordenou que façamos. Trabalhar, se sustentar, comprar os nossos alimentos que Deus proveu para nós. Tudo Deus proveu, tudo que temos Deus proveu para nós, até a nossa vida. Essa aqui é a realidade. Tudo. Ah, mas eu ainda sou do que acredita na interpretação de que eu não preciso ficar provendo para o futuro, porque todo dia Deus provê. Tudo bem? Eu vou lembrar o versículo de Paulo. Se não quiser trabalhar, também não coma. Simples assim. Se você não está afim de buscar o seu sustento, tudo bem. Então não coma. Aí resolve o problema. Pense nisso. Então, essa é toda uma introdução do versículo. E no fundo, o princípio do versículo que Jesus está querendo mostrar a nós é sobre confiar em Deus. Muitas das vezes não confiamos em Deus. Confie mais. E entenda uma coisa, Deus é o seu pai. Que pai que não cuida do filho? Se o pai cuida até do mínimo, de uma simples árvore, uma simples flor, ele não vai cuidar de você? Ele não vai, como diria, mimar você, né? Que muitas das vezes a gente ganha mais do que precisa. Eu penso que eu sou um filho muito mimado, eu recebo muito mais do que eu preciso. Não é? Mas esse é o meu pai, meu grande pai. E eu o amo. Então, que cada um de nós reconheça isso. Vocês são filhos dele, assim como eu sou. Ele cuida de nós, ele nos guarda, ele nos protege e ele cuida do nosso amanhã. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Pai, por mais um ensinamento maravilhoso, Pai. Muito obrigado. Nós precisávamos, Pai, muito desse ensinamento. Oh, Pai, Tu és grande e poderoso. Nos ensine, Pai, a confiar mais em Ti, Pai. Porque sabemos que Tu é um Deus grande, único, onipotente, onisciente, onipresente, Pai. Nos perdoe, Pai, me perdoe. E se algum dia não confiei em Ti como deveria, Pai, nos perdoe por sermos homens de pequena fé. E nos ensine a ter mais fé, Pai. Por favor, nos ensine a ter mais fé. Nos abra os nossos olhos, nos torne olhos bons. Faça os nossos olhos serem cristalinos e enxergar tudo, Pai. E que todo sentimento excessivo, toda ansiedade e toda preocupação seja removida agora, em nome de Jesus. E que venhamos estar em paz, tranquilos, confiando totalmente em Ti. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.